Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal CPR Concursos. Eu sou o professor de língua portuguesa, Edio Wilson Bezerra, e a videoaula de hoje tem por objetivo estudar apenas duas funções do pronome ser. PIS, pronome determinador do sujeito, versus PA, pronome apassivador do verbo. Vamos reconhecer quando o pronome ser ele deverá ser classificado como PIS, e quando ele deverá ser classificado como um PA. Bom, na aula passada eu ensinei sobre predicação verbal. Se você ainda não assistiu a nossa videoaula sobre predicação verbal, eu aconselho a assistir para você poder dominar aqui esses verbos. Então vamos começar. Se você colocar o pronome ser do lado de um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que pede complemento com uma preposição, ou se você colocar o pronome ser do lado de um verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento, ele traz a ideia completa da ação em si e pode vir acompanhado de adjunto adverbial, que vai transformar qualquer verbo em verbo intransitivo. E se você decidir colocar o pronome ser do lado de um VL, que é aquele verbo que liga o sujeito ao seu predicativo, mas para você ter um VL, um verbo de ligação, o predicativo tem que ser do sujeito, e eu ensinei que predicativo do sujeito transforma qualquer verbo em verbo de ligação, assim como eu ensinei que adjunto adverbial, que é circunstância, transforma qualquer verbo em verbo intransitivo. Então, se você colocar o pronome ser do lado de um VTI, do lado de um VI ou do lado de um VL, você terá um PIS, pronome determinador do sujeito, ou também chamado de índice de determinação do sujeito. E se você colocou esse pronome do lado de um VTI, de um VI ou de um VL, você estará indeterminando o sujeito da oração. Isso quer dizer que o sujeito da tua oração na tua prova deverá ser classificado apenas como sujeito indeterminado. E o verbo só poderá aparecer na tua prova na terceira pessoa do singular. E você terá uma voz ativa, ok? Agora, se você decidir colocar o pronome ser do lado de um verbo transitivo direto, que é aquele que pede complemento, complemento é coisa ou pessoa, formado por uma coisa ou pessoa, e nós temos dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. E se você decidir colocar o ser do lado de um VTD, que pede complemento sem preposição, ou o ser do lado de um VTDI, que pede complemento primeiro sem, depois com, ou vice-versa, imediatamente o pronome ser deverá ser classificado na tua prova como PA, pronome apassivador do verbo. Se você está apassivando o verbo, imediatamente o objeto direto ele vai deixar de exercer a função de objeto direto para exercer a função de sujeito simples paciente ou sujeito composto paciente, porque você está diante de uma voz passiva. Passiva sintética, sintética quer dizer resumida, formada apenas por um verbo transitivo direto, mais o pronome ser, mais um objeto direto. Que se você colocou o ser do lado de um VTD ou VTDI, você está o quê? Apassivando o verbo, obrigando o objeto direto a deixar de ser objeto direto para exercer a função de sujeito da oração, sujeito simples paciente ou de sujeito composto paciente. A mesma coisa vai acontecer na hora que você colocar o ser do lado de um VTDI. O objeto direto ele vai deixar de ser objeto direto para exercer a função de sujeito da oração. Sujeito simples paciente ou sujeito composto paciente. E o objeto indireto, ele vai continuar a exercer a função de objeto indireto, porque o que muda aqui é apenas o objeto direto. E a concordância verbal? O verbo deverá concordar apenas com o núcleo do sujeito em número e pessoa, podendo ficar tanto no singular quanto no plural. E você está diante, claro, de uma passiva sintética. Então vamos massificar esse conhecimento por meio dos exemplos. Exemplo número 1. Compram-se bolsas e sapatos. Quem é o verbo? É o verbo comprar. Esse verbo, ele pede um complemento? Sim, ele pede um complemento, porque quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Aqui o que está sendo comprado?
bolsas e sapatos. Então, aqui o meu verbo, ele está alcançando dois alvos. Dois alvos diferentes? Não. Dois alvos sintaticamente o quê? Iguais. Eu tenho aqui dois alvos sintaticamente iguais. Bolsas e sapatos. Bom, e o que está separando esses dois elementos sintaticamente iguais? A conjunção e, que é usada para separar termos de uma mesma função sintática ou ligar orações. Aqui eu estou separando o termo de uma mesma função sintática. Imediatamente eu tenho um verbo que alcança o quê? Dois alvos de mesma função sintática, com ou sem preposição? Sem preposição. Então eu tenho aqui um complemento de um verbo chamado de objeto direto e outro complemento de um verbo chamado de objeto direto. E objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Mas eu não tenho um verbo transitivo direto sozinho, ele está acompanhado do pronome ser. Imediatamente, o pronome ser deverá ser classificado na sua prova, como PIS ou como PA. Aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo direto. Imediatamente ele é um PA. Muito bem. PA, pronome apassivador. E se o pronome está apassivando o verbo, o objeto direto ele vai deixar de exercer a função de objeto direto para exercer a função de sujeito da oração. E aqui nós temos um sujeito simples ou composto, um sujeito composto, porque nós temos dois núcleos. Então, nós temos aqui um sujeito composto. E é um sujeito composto, agente ou paciente? Claro que paciente, sujeito composto, paciente. Porque ele está sofrendo a ação de ser o quê? De ser comprado por alguém, que é o agente da passiva. Então, compram-se bolsas e sapatos. Bom, aqui o teu sujeito composto está em que pessoa? Na terceira pessoa do plural. Logo, o teu verbo também deverá estar na terceira pessoa do plural, porque o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito em número de pessoa. Está com dúvidas ainda se isso aqui realmente é um sujeito composto paciente? Passe para a passiva, o que? Analítica. Verbo auxiliar mais particípio. Muito bem, então vamos lá, vamos passar. Compram-se bolsas e sapatos. Bolsas e sapatos são comprados. O que são comprados? O sujeito composto, bolsas e sapatos. É um sujeito composto agente ou paciente? Paciente, está sofrendo ação. Bolsas e sapatos são comprados por alguém que é um agente da passiva, que também é um termo preposicionado. Então, sujeito composto, paciente. Vamos para a oração número 2. Vende-se uma casa. Esse verbo aqui é o verbo vender. Ele pede complemento? Sim, ele pede complemento. O complemento é formado por coisa ou pessoa. Aqui é uma coisa ou uma pessoa? Aqui é uma coisa, uma casa. Com ou sem preposição? Sem preposição. Aqui é um artigo indefinido, acompanhando o substantivo casa. Muito bem, então complemento de verbo sem preposição, objeto direto. E objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Mais quem? Mais o pronome ser. Se você tem um verbo transitivo direto do lado do pronome ser, imediatamente você vai ter um PIS ou um PA? Um PA, pronome apassivador do verbo. E se teu pronome está apassivando o verbo vender, imediatamente o objeto direto vai deixar de exercer a função de objeto direto para exercer a função de quê? De sujeito da oração. Então eu tenho aqui um sujeito. Sujeito simples ou sujeito composto paciente? Um sujeito simples formado apenas por um núcleo. Muito bem, então sujeito simples paciente, que está em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então o teu verbo deverá estar também o quê? Na terceira pessoa do singular. Muito bem. Então vamos lá. Está com dúvidas ainda se isso aqui realmente é o sujeito simples paciente? Passe para a passiva o quê? Analítica, verbo auxiliar mais particípio, que você vai ter sempre uma passiva analítica formada por um verbo auxiliar mais um particípio. Muito bem. Então vamos lá. Vende-se uma casa,
uma casa é vendida. Você vai conseguir fazer a transposição sempre da passiva sintética para a passiva analítica ou vice-versa. E os únicos verbos que conseguem fazer essa transposição são eles: verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Então, vende-se uma casa é vendida. O que é vendida? Um sujeito, ó, aqui nós temos o sujeito simples, paciente, uma casa, ok? Então, o sujeito aqui é um sujeito simples paciente, porque ele está o quê? Sofrendo a ação praticada por um agente da passiva, que é um termo pré-posicionado. Uma casa é vendida por alguém, ok? Então, vamos agora para a número 3. Entregaram-se as provas ao professor. Quem é o verbo? É o verbo entregar. Esse verbo, ele pede um complemento, não só um, ele vai pedir 2 complementos. E o que formam complementos verbais? Ora, coisas ou pessoas formam complementos verbais. Então, vamos lá? Esse verbo, ele pede 2 complementos. O primeiro complemento, as provas. E o segundo, ao professor. Quem entrega, entrega algo. Aqui, as provas. A alguém. Aqui, ao professor. Muito bem. O primeiro complemento, com ou sem preposição? Sem. Aqui eu tenho um artigo, objeto direto. E o segundo complemento, com ou sem preposição? Com preposição, uma combinação, objeto indireto. E objeto direto e objeto indireto completam o sentido de um verbo transitivo direto e indireto. Mas eu não tenho o verbo transitivo direto e indireto sozinho. Ele está acompanhado do pronome se. Verbo transitivo direto e indireto acompanhado do pronome se vai me dar um PIS ou um PA? PA. Então, isso aqui na tua prova, ó, deverá ser classificado como PA, pronome apassivador do verbo. E se o pronome está passivando o verbo, imediatamente o objeto direto vai deixar de exercer a função dele para exercer a função de sujeito da oração, somente o objeto direto. Então, aqui eu tenho um sujeito formado o quê? Por um ou mais núcleos, somente por um núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples. Sujeito simples, agente ou paciente? Paciente, porque está sofrendo a ação. As provas, ó, foram entregues ao professor pelo aluno, que é o agente da passiva. Ok? Então, você tem realmente aqui, ó, um sujeito simples, paciente, que era o objeto direto anteriormente. E o núcleo, vamos lá. Aqui, o teu sujeito aqui é o sujeito simples paciente. Você tem que saber agora a concordância verbal. Ele está em que pessoa, esse teu núcleo aqui? Está na terceira, ó, pessoa do plural. Se ele está na terceira pessoa do plural, o núcleo do sujeito paciente, o teu verbo também deverá estar na terceira pessoa do plural. Se isso não acontecer, claro, haverá erro de concordância verbal. Está com dúvidas ainda se isso aqui realmente é um sujeito simples paciente? Vamos passar para a passiva o quê? Passiva analítica, ok? Então vamos lá, olha aqui o verbo auxiliar, ó. Verbo auxiliar mais o particípio. Se eu tenho o verbo auxiliar mais particípio, imediatamente eu tenho uma passiva sintética ou analítica? Analítica. Então vamos lá, entregaram-se as provas ao professor, as provas foram entregues ao professor. Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que foram entregues ao professor? As provas. Sujeito realmente simples e é um sujeito simples paciente. Vamos agora para a oração número 4. Vive-se bem aqui. Quem é o verbo? É o verbo viver. Esse verbo, ele é classificado como um verbo o quê? Ele pede complemento ou ele não pede complemento? Ele não pede complemento. Ele traz a ideia completa da ação. E a voz aqui é uma voz ativa. Ele vive ou ela vive. O sujeito está praticando uma ação. Imediatamente eu tenho aqui uma voz ativa. E esse verbo aqui é um verbo intransitivo. Ele traz a ideia completa da ação. Segundo motivo para ele ser um verbo intransitivo, ele está acompanhado de adjuntos, vamos botar aqui no plural logo, ó, adjuntos adverbiais de que? Lugar e modo, ou vice-versa. Lugar e modo. É o modo como essa pessoa quer viver bem e em determinado lugar.
Ok? Então, realmente, eu tenho aqui um verbo intransitivo. Por quê? Porque eu disse que a adjunta adverbial transforma qualquer verbo em verbo intransitivo. Mas eu não tenho o verbo intransitivo sozinho, ele está acompanhado do pronome ser. Verbo intransitivo mais pronome ser vai me dar um PIS ou um PA? Um PIS. Então, isso aqui na tua prova é PIS, pronome indeterminador do sujeito, chamado também de índice de indeterminação do sujeito. E a concordância verbal? Fica apenas o verbo na terceira pessoa do singular. E o sujeito? O sujeito é um sujeito indeterminado, porque você colocou o pronome ser do lado de um verbo intransitivo. Você indeterminou o sujeito da oração, que aqui é ele ou ela. Oração número 5, precisa-se de bons professores. Quem é o verbo? É o verbo precisar. Esse verbo, ele pede o complemento? Sim, complemento é formado por coisa ou pessoa. Aqui, pessoas, professores. Quem precisa, precisa de alguém, ou quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo. Aqui é de alguém. Com ou sem preposição? Com a preposição essencial de imediatamente, objeto indireto. E objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, mas você não tem um verbo transitivo indireto sozinho. Ele está acompanhado do pronome ser. Se ele está acompanhado do pronome ser, imediatamente ele vai ser um PIS ou ele vai ser um PA. Aqui ele vai ser um PIS. Nós temos o pronome ser do lado de um verbo transitivo indireto. Então, PIS, pronome indeterminador do sujeito. Se o pronome está indeterminando o sujeito, é porque o teu sujeito é indeterminado, ele ou ela. Ele precisa de bons professores ou ela precisa de bons professores. E a concordância verbal? Só fica na terceira pessoa do singular. É do jeito que está aqui. Precisa-se de bons professores. Vamos para a oração número 6. Era-se feliz. Quem é o verbo? É o verbo ser. Esse verbo, ele está alcançando o alvo? Não. Alvo é coisa ou pessoa, é complemento de um verbo. Na verdade, isso aqui é um predicativo na sintaxe, que na morfologia é um adjetivo. Adjetivo é predicativo, predicativo é adjetivo. E eu tenho um predicativo se referindo a um sujeito, que vai me dar aqui um sujeito indeterminado. Imediatamente, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, ele transforma qualquer verbo em verbo de ligação. E se você tem verbo de ligação mais o pronome ser, imediatamente o teu pronome ser, ele deverá ser classificado como PIS ou como PA, PIS. Então, aqui o pronome é indeterminador do sujeito. E se ele está indeterminando o sujeito, teu sujeito é um sujeito indeterminado. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Ele ou ela. Ele era feliz, ela era feliz. E o ser é um PIS, pronome determinador do sujeito. E a concordância verbal? Apenas na terceira pessoa do singular. E você não vai conseguir passar para a passiva o quê? Sintética ou analítica? Analítica, que é verbo auxiliar mais particípio. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa também aí o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e toque o sininho para ter acesso ao nosso material. No mais, um forte abraço, professor e amigo Edwilson Bezerra.